Nem todo descanso é eterno, e nem todo silêncio é vazio. Essa foi a frase que ecoou na mente de Matias, enquanto ele estacionava o carro diante dos portões enferrujados do antigo cemitério da colina. A noite estava sem lua, e as nuvens pesadas escondiam as estrelas, como se o próprio céu evitasse iluminar aquele lugar esquecido pelo tempo. Matias era um investigador amador de fenômenos sobrenaturais. Um cético disfarçado de curioso, como ele mesmo se definia, que passava as noites explorando lendas urbanas para alimentar seu canal de terror em crescimento. Mas naquela noite, algo estava diferente. Ele sentia, no fundo do peito, uma inquietação que não conseguia explicar. O que começara como mais um episódio para entreter sua audiência, logo se transformaria em uma experiência que mudaria sua vida, ou acabaria com ela. A lenda do cemitério da colina não era nova. Diziam que durante o século XIX, o lugar servia como local de descanso para viajantes que não sobreviveram à travessia pelas estradas perigosas da região. Mas havia algo peculiar sobre esses sepultamentos. Cada tumba era marcada com símbolos estranhos, diferentes de tudo que se via em cemitérios convencionais. Os moradores mais antigos acreditavam que aquilo era uma forma de selar os mortos, impedindo-os de retornar ao mundo dos vivos. Matias havia recebido um e-mail anônimo com informações detalhadas sobre o lugar. O remetente, que assinava apenas como o Vigia, mencionava que nas últimas semanas vários moradores haviam relatado eventos incomuns. Vozes sussurradas no vento, luzes bruxuleantes entre as árvores, e mais perturbador, a aparição de uma figura alta e encapuzada que parecia observar quem ousava se aproximar do portão principal. Intrigado, Matias decidiu investigar. Com uma lanterna tremendo em sua mão, ele atravessou o portão de ferro rangente, que pareceu reclamar ao ser empurrado. O cemitério era uma mistura de desolador e belo, com sepulturas cobertas de musgo e anáforas quebradas espalhadas pelo chão. A natureza havia retomado seu lugar ali, mas não de maneira acolhedora. As árvores retorcidas formavam sombras que dançavam sob o feixe de luz da lanterna, criando a ilusão de que alguém ou algo se movia. Ao fundo, ele avistou o mausoléu que o Vigia havia mencionado no e-mail. Era uma estrutura imponente, feita de pedra negra, com um portão gravado com o mesmo símbolo que Matias vira nas fotos anexadas. Uma espiral intricada, cercada por linhas retas que pareciam formar um olho. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não estava sozinho. Porém, Matias não era do tipo que desistia facilmente. Ligou sua câmera, ajustou o microfone e começou a gravar. A adrenalina o ajudava a ignorar o medo crescente. Ele descreveu o ambiente para seu público, apontando a estranha sensação de opressão que parecia emanar do lugar. Tem algo aqui, algo que não quer ser descoberto, ele murmurou para a câmera. E então, um som. Primeiro parecia um sussurro, distante e indistinto. Matias parou de falar, segurando a respiração para ouvir melhor. O som cresceu, transformando-se em uma espécie de canto baixo, repetitivo, quase hipnótico. Ele girou a lanterna em direção ao som, mas não viu nada. Apenas o vazio entre as árvores. Contudo, quando baixou a luz, percebeu algo que fez seu coração disparar. Havia pegadas frescas no chão, levando diretamente ao mausoléu. Matias hesitou, mas sabia que a história precisava ser contada. Ele seguiu as pegadas, cada passo mais pesado do que o anterior, como se algo invisível tentasse detê-lo. Quando alcançou o portão do mausoléu, sentiu um cheiro doce e enjoativo, como flores apodrecidas. Era uma sensação sufocante, quase tátil, que fazia sua mente gritar para ele voltar. Mas ele continuou. Com uma mão trêmula empurrou o portão, que rangeu alto, quebrando o silêncio da noite. Dentro, o ar era ainda mais denso, quase palpável. As paredes estavam cobertas por mais daqueles símbolos, mas agora havia algo mais. Palavras em uma língua que ele não reconhecia, escritas em tinta escura que parecia gotejar, como se tivesse sido aplicada recentemente. E então ele ouviu uma risada baixa e gutural, vinda de algum lugar dentro do mausoléu. Não era humana. Matias sentiu cada nervo do seu corpo acender. A câmera em sua mão tremia,
mas ele continuou gravando. Ele não sabia o que estava prestes a encontrar, mas uma coisa era certa: aquela noite mudaria tudo. Matias deu mais alguns passos para dentro do mausoléu, sentindo o ambiente ao seu redor ficar cada vez mais opressivo. O canto que ouvira antes agora parecia ecoar de todos os lados, como se as paredes estivessem vivas. A luz da lanterna vacilava, criando sombras grotescas que pareciam se mover independentemente. Era como se o lugar estivesse o observando, esperando. Ele focou a câmera em um altar no centro da sala. Sobre ele havia uma espécie de livro antigo. Suas páginas amareladas estavam abertas em uma escrita indecifrável. Ao lado, velas ainda acesas derramavam cera negra que gotejava lentamente, formando padrões no chão. Uma figura de metal, algo que parecia um crucifixo, mas com detalhes distorcidos e aterrorizantes, estava posicionada no centro do altar. Matias sentiu uma vontade inexplicável de tocar o objeto, mas conteve-se. Ele deu um passo para trás e tropeçou. Olhando para baixo, percebeu que havia um círculo desenhado no chão ao redor do altar, formado por uma mistura de sal, terra e o que parecia ser sangue seco. Ele sabia que havia se metido em algo muito maior do que esperava. "Isto não é apenas uma lenda", murmurou para a câmera. O som de passos interrompeu seu raciocínio. Eles eram lentos, mas firmes, como se algo pesado estivesse caminhando na sua direção. Matias virou-se rapidamente, iluminando a entrada do mausoléu. Nada. O canto havia parado, e o silêncio agora era ensurdecedor. Ele sentiu uma gota de suor escorrer pela testa. "Quem está aí?" perguntou, a voz falhando. A resposta veio na forma de uma figura encapuzada que emergiu das sombras. Seus olhos brilharam por um instante sob a luz fraca da lanterna. A figura ergueu uma mão esquelética, apontando para Matias, que recuou instintivamente. "Você não deveria estar aqui", disse uma voz rouca e profunda, como se viesse das profundezas da terra. Matias tentou correr, mas a porta do mausoléu se fechou com um estrondo, trancando-o lá dentro. Ele sentiu a presença da figura se aproximar, mas quando virou-se novamente não havia mais nada além do altar. O som do canto recomeçou, desta vez mais alto, mais desesperador. Matias percebeu que as páginas do livro no altar estavam virando sozinhas, como se uma mão invisível as folheasse. Desesperado, ele correu até o altar e tentou fechar o livro, mas uma força invisível o impediu. Foi então que ele notou algo ainda mais perturbador. As palavras na página aberta estavam se reorganizando, formando frases em português. "Você é o próximo a selar o pacto", dizia o texto. Seus olhos se arregalaram e ele gritou para a câmera: "Se alguém encontrar isso, saiam daqui. Este lugar está vivo." Uma risada baixa ecoou novamente, desta vez mais próxima. Matias sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Ele congelou, sem coragem de olhar para trás. A respiração da figura era audível, pesada e ritmada. Com uma força que ele não sabia que tinha, Matias se soltou e correu em direção à porta. Mas quando a alcançou, tudo o que viu do lado de fora foi escuridão. Um vazio infinito que parecia querer engoli-lo. Matias respirava de forma ofegante, encostado na porta do mausoléu. O vazio do lado de fora era uma ameaça maior do que o perigo desconhecido dentro do lugar. Olhando para a câmera que ainda segurava, ele murmurou: "Se alguém estiver vendo isso, corra antes que seja tarde demais." Dentro do mausoléu, o altar e o livro chamavam sua atenção novamente. As palavras nas páginas, que antes formavam um enigma incompreensível, agora estavam perfeitamente claras. O sacrifício deve ser feito. Aquele que entra nunca sai sozinho. Uma sensação gélida percorreu sua espinha. Ele percebeu que o canto não havia desaparecido. Estava mais alto, como se várias vozes invisíveis o cercassem. O ambiente ao redor parecia pulsar, e a figura no altar começou a tomar forma novamente, mais nítida e ameaçadora. Desta vez, Matias sentiu algo diferente. Era como se a presença estivesse diretamente dentro de sua mente, vasculhando suas memórias. De repente, uma voz feminina ecoou. Era suave, mas carregava uma autoridade assustadora. "Matias, você realmente achou que veio até aqui por vontade própria?" Ele congelou.
Não havia contado a ninguém sobre sua investigação. Como poderiam saber seu nome? A figura no altar estendeu um braço em sua direção, e ele sentiu um puxão forte, como se estivesse sendo arrastado para o centro do círculo. No entanto, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. A câmera que ele segurava começou a gravar sozinha. No visor, ele viu algo que fez seu sangue gelar. A filmagem mostrava a entrada do cemitério, mas a pessoa caminhando em direção ao mausoléu não era ele. Era outro homem. Alguém idêntico a Matias, com a mesma roupa, a mesma expressão, mas com olhos vazios, sem vida. Você é apenas um reflexo, disse a voz feminina, agora mais próxima. A verdadeira alma já foi tomada. Matias olhou ao redor, e o ambiente começou a se desfazer como um vidro quebrando. Ele estava de volta no altar, mas algo estava errado. Ao se aproximar da câmera para desligá-la, viu o reflexo de seu rosto, ou melhor, de algo que agora o habitava. Seu semblante estava deformado, com olhos completamente negros e um sorriso macabro. O verdadeiro Matias nunca saiu daquele cemitério. O que o mundo viu foi apenas um substituto. Dias depois, o vídeo apareceu misteriosamente em seu canal, com o título "Vocês serão os próximos". Os espectadores que assistiram ao vídeo começaram a relatar pesadelos com a figura de Matias. E aqueles que comentaram fake ou duvidaram da veracidade começaram a desaparecer, um a um, sem explicação.